E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Henrique Lima aqui mais uma vez. Hoje eu vou fazer aqui um pequeno react sobre a entrevista que o Haddad deu ao Opera Mundi. É só um cortezinho que tem a entrevista inteira, mas eu acho que não nos cabe. Mas o corte que eu vi em que ele fala sobre... O título é assim, ó, o futuro da interpretação marxista na era superindustrial com Fernando Haddad. E aí, assim, é uma entrevista que, para quem conhece o mínimo do marxismo, que sou eu tenho certeza que eu não tenho a metade das leituras que o Haddad tem, de que outros marxistas possam ter, que podem ter tempo para se dedicar para isso, tem. Mas assim, o pouco que eu sei é perceptível o tanto de atrocidade e mentira que o Haddad falou. Isso só para justificar uma coisa: a política contra o povo e a favor da burguesia que o Haddad está fazendo. Então vamos lá pro vídeo. Vou fazer algumas pequenas considerações. Se você puder contribuir mais informações, com conceitos, com colocações pertinentes, deixa nos comentários que será muito bem-vindo construir esse pensamento crítico e essas reflexões com vocês. Vamos lá para o vídeo. Eu acho que mudaram as relações de produção. Aliás, quando você fala em classes sociais e fala, olha, a previsão original do Marx de que a coisa se reduziria a um conflito entre burguesia e proletariado, ela não se confirmou. Não porque não haja burguesia. Aliás, a burguesia sempre fragmentada em rentistas, não rentistas, setor produtivo, setor comercial, setor financeiro. Você tem ali o campo dos proprietários dos meios de produção, né? Eu não sei se eu entendi certo, mas ele fala que não existe luta de classe. Assim, o resumo da obra diz que não existe luta de classe, que existe a burguesia, mas não existe por quê? Porque ele não explicou. Mas o que dá a entender é que não existe luta de classe porque não existe burguesia contrária à própria burguesia, porque ele justificou essa não luta de classes dizendo que existe uma fragmentação na burguesia. Então, a luta de classe não é entre os burgueses, é entre a burguesia e a classe trabalhadora. E ele justifica isso através dos rentistas, não rentistas e tal, não sei o que, assim, é maluquice. Então, me explicou uma coisa. Eu queria que o Haddad me explicasse o que é essas questões que nós estamos vendo aí recentemente da política, do fim da escala 6x1, por que a classe trabalhadora é a favor e a galera política e a burguesia é contra? E a política, lembrando que o que está na frente do Estado são os capitalistas, né? Porque são eles que, entre muitas aspas aqui, criaram o Estado que nós temos hoje, que é o Estado capitalista, que falando na realidade brasileira, né? Então, esses caras não querem acabar, a gente quer. A gente não queria trabalhar até os 65 anos, contribuindo durante 35 anos, e essa galera quer que a gente trabalhe bem muito. Eu não tô entendendo onde ele não está enxergando o conflito de interesse. Nós queremos que os trabalhos, por exemplo, o salário dos políticos, eles fiquem pelo menos congelados, assim, penso eu, ou reduzam, que aí não pode reduzir porque eu acho que é inconstitucional, posso estar falando besteira, mas que tal a gente congelar o salário dos nossos políticos até que o salário mínimo alcance pelo menos 50% do salário de um político? Por que a gente não faz isso? Porque os interesses de classe são diferentes, e isso é luta de classe. Eu acho que o Haddad pensa que luta de classe é as pessoas se batendo na rua, se atirando, se agredindo, pau, pedra, fogo e luta literalmente, né? E não é isso, né? Vamos lá, voltar. Fica aí, gente, que é churume, viu? Mas no campo não proprietário dos meios de produção, aqueles que detêm fatores de produção que não são capital propriamente dito, ou na forma de terra, ou na forma de meios de produção, não tem capital propriamente dito. Por que não fala que são os trabalhadores? Percebe como a escolha das falas são ideológicas? Não é à toa. E ele sabe, ele está mentindo. Você tem uma fragmentação. E um item que eu exploro muito, historiando todo o debate que começa em 1911, com Emil Lederer, até os textos mais recentes do Eric Olin Wright e Companhia Limitada, você tem 100 anos de debate sobre classe social. Na minha opinião, inconclusivo, porque são teses de natureza muito positivista, eu diria, né? E que não atentam ao método materialista de fazer análise de classe. Então, o que eu procurei fazer, até com base... Mas é engraçado, né? Porque ele diz que as questões de classes, elas não existem porque não há uma materialidade histórica, dialética. Ele usa o método de Marx para dizer que não existe classe social. Assim, é óbvio que Marx ele entendeu e estudou a sociedade a partir do tempo dele, porque não cabe ao cientista político, a qualquer tipo de pessoa que se preste ao debate público, fazer futurologia, né? A gente pode dizer, olha, eu acho que isso vai acontecer, mas não dizer, isso vai acontecer. Então, é óbvio que o Marx, a partir de escritos de outras pessoas, que nem foi ele que
pensou nessas categorias, né? Ele só juntou e formulou um outro modelo. Por exemplo, ele usou o David Ricardo, o Smith, para pensar o próprio capitalismo, o conceito de mais-valia, né, e tal, que a gente vai ver mais lá na frente, que ele tá falando aqui, né? Mas ele é contraditório toda hora, né? Vamos lá. Nos ensaios de um brasileiro, né, Rui Fausto, que era um exímio intérprete, né, dos textos canônicos do Marx e tal, ele procura ensinar um método de análise que eu procurei me apropriar para dizer o seguinte: o que nós temos de fato hoje? Em parte... Gente, isso que ele está fazendo é somente elitismo acadêmico para dizer que ele é o super, e o que ele diz ali tem base científica, teórica e tal, mas realmente tem, porque a ciência, ela pode ser levada para onde você quiser, né, dependendo do seu contexto ideológico, né, das suas premissas ideológicas. E o que ele está fazendo aqui é para justificar as escolhas que ele tem feito na política, que sim, vem dando pequenos resultados para a classe trabalhadora, mas vem dando muito mais resultado para a elite brasileira, né? E aí ele diz um monte de livro aí que, assim, eu não li, né? Não tenho esse conhecimento que ele tem, porque é isso, faz parte. Mas eu acho que esse vídeo aqui é importante para a gente abrir, assim, um pouco de reflexão sobre as coisas que ele diz e como ele diz. Eu acho que a esquerda não amplia um pouco o seu raio de ação, porque ainda está vivendo num mundo que acabou. Então, quando eu digo, olha, não adianta vir com o termo multidão, como fez o Negri, né? O Negri fala, não, tem uma multidão multifacetada. Não ajuda na política. Como é que eu converso com essa multidão? Aí a gente vamos para o populismo para conversar com a multidão. Aí tem toda uma tradição de esquerda reivindicando o populismo. Laclau e companhia. E eu falo, não, isso não ajuda e não é fiel ao método materialista. Vamos analisar o que cada uma dessas classes efetivamente concorre para a produção do capital, porque entendendo as especificidades de cada uma delas, é que nós vamos poder dialogar politicamente com cada uma delas. E essa frase dele aqui é boa porque ela vai desmentir uma coisa que a galera de extrema-direita, bolsonarista principalmente, espalha por aí, que o PT ele é socialista, né? Tá aqui o Haddad explicando por A mais B que ele é capitalista, que ele não quer superar o capital. Ele quer tornar o capital mais humano, e a gente sabe que isso é impossível, porque a premissa do capital é a produção de capital, não é atender os seres humanos, é produzir riqueza, poder social, poder político, e não atender as pessoas. Antes de te perguntar, que eu quero saber sobre esse tema das classes sociais, queria fazer uma pergunta prévia. Vai. As mutações que você identifica no chamado capitalismo superindustrial leva à tendência do desaparecimento da lei do valor-trabalho e da mais-valia, conforme Marx a formulou? Segundo ele próprio. Isso que é o curioso. Porque há uma tensão entre os Grundrisse e o capital, que eu penso... Os Grundrisse, se eu estiver errado, me corrijam aqui nos comentários, mas foi uma espécie de rascunho escrito antes do Capital. Aí ele usa uma coisa para contradizer outra que veio depois. Sabe quando você escreve uma redação, aí você escreve rascunho? E você pode escrever coisas que não são boas, que não são legais, não tem sentido, ou falta alguma coisa, então você fazer outro. Aí ele pega o que ele quer pra justificar o jeito dele, sabe? Porra, é foda. Isso que é pouco explorada pelo marxismo dogmático. Pouco explorada, né? Porque o que ele... O marxismo dogmático é aquele no qual eu me encontro, não? Não sei. O cara é tão covarde, que ele nem diz assim, qual é o seu dogmatismo? Qual é o marxismo que você acredita? O que é dogmático? É como se o marxista, ele não transferisse o que está lá nos escritos de Marx para o presente, né? As pessoas fazem análise do presente usando Marx, materialismo histórico, mas elas fazem a partir de categorias existentes hoje. Mais uma vez aqui o Haddad está com falsidade acadêmica, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei. O que eu penso, assim, é que é curioso discutir esses assuntos do que é o marxismo raiz, o que é o marxismo não raiz, porque, assim, seria muito inimaginável que, se o Marx estivesse vivo, ele pensasse exatamente o que ele formulou no século XIX. Mas é óbvio que não ia fazer, gente, porque o método de Marx é o materialismo histórico dialético, é de acordo com o que está acontecendo, sendo produzido.
agora, no cotidiano. Se ele tivesse hoje, ele ia fazer outras análises. Mas eu duvido muito que ele ia negar a luta de classes. Duvido muito que ele ia fazer isso. Aí, veja que ele não vai responder a pergunta do Breno, e o Breno vai fazer de novo e ele vai fugir de novo. Porque seria contra o método dele, né? Seria assim, dizer, olha, o que eu escrevi está escrito, não tem mais o que pensar, agora só tem o que fazer. Mas se ele escreveu um negócio, vamos supor que Marx vivesse aí até hoje, né? Fosse, sei lá, vivesse 500 anos, em vez de ter morrido, né? Se ele escreveu um livro, mas ó, as coisas mudaram hoje, vamos atualizar isso. Se ele entendesse, se ele, a partir da metodologia científica, compreendesse que o que ele escreveu não serve mais, é óbvio que ele ia atualizar, gente. Pelo amor de Deus. Cara, mas o que eu fico puto é porque ele sabe que ele tá mentindo. Ele sabe. Ele tá dando contornos ali acadêmicos, pseudocientíficos, para justificar a visão dele de manter o capitalismo como é hoje no Brasil, que não tá dando certo. E é por causa disso que o PT tem grande chance de perder a eleição. Por causa disso. Não é o comunista criticando o governo. A gente critica porque faz merda. Se não fizesse merda... Eu não acredito que ele diria isso em hipótese nenhuma. Eu acho que ele tentaria aprender. Aliás, ele era um cara que no fim da vida estava estudando antropologia, estava estudando outras ciências sociais para tentar capturar a essência das coisas. Então essa coisa do dogmatismo sempre estranhei um pouco. Falei, pô, qual que é a dificuldade, né? Eu não consigo imaginar alguém falar que é darwinista dogmático, porque quase nada da origem das espécies ficou de pé, mas a teoria da evolução ficou. Então, eu quero que me diga alguém que compreende uma revolução brasileira hoje como a revolução bolchevique, uma revolução russa, ou como a revolução chinesa. Cara, não tem essa pessoa, gente. Não tem. É óbvio que a gente quer uma revolução, mas que atenda às necessidades do Brasil, gente. Pelo amor de Deus, esse cara tá... Aí ele pegou uma ideia de um darwinismo, que as pessoas... É claro que não vão transportar porque a ciência ela se atualiza. E ele sabe disso, gente. Eu acho que tem que matizar um pouco. Mas enfim, a lei do valor do trabalho e da mais-valia está em extinção? Primeiro, eu vou responder de classe, você vai me perguntar de novo, né? Mas assim, você não tem... Vai perguntar de novo porque ele não responde, né? Tem mais você não tem uma proletarização da forma como o Marx descreveu. Você tem a classe operária, está aí. Vai na China que você vai ver, a classe operária está lá. Né? Não tem indústria numa porção de... Só tem classe operária na China, gente. Só tem classe operária na China. No Brasil não tem. Não tem operário. Aí ele usa a palavra operário como se ela fosse igual ao conceito lá do início do século XIX. Porque ele sabe que as palavras se transformam. É igual como a gente antigamente usava empregado. Aí depois mudou para funcionário e agora mudou para colaborador. As pessoas fazem as mesmas funções, só que aí você muda as palavras para parecer que não é. O nome disso é ideologia, para disfarçar que agora você não é mais um empregado, um funcionário, que agora você faz parte daquela grande família chamada empresa. Que você não está sendo explorado, você está contribuindo. Só contribuindo para que o chefe troque de carro todo ano, né? Quando o Marx falava operário, é porque naquele período a indústria estava muito mais forte, o capital industrial era muito mais forte, muito embora ele já começasse a pensar no capital financeiro, mas era a principal categoria de trabalhador. A questão aqui é trabalhador. Proletário não significa somente o operário, é qualquer pessoa trabalhadora que venda sua força de trabalho para alguém. Esse é o proletário. Tem lugar, mas lá tem. Então, é óbvio que tem os vendedores da força de trabalho. Tem. Essa figura está aí e é a maioria. Trabalho assalariado se mantém. Trabalho assalariado se mantém, inclusive qualificado. Trabalho assalariado simples, da forma descrita, né, na obra do Marx. Mas você tem hoje pessoas que não conseguem vender a sua força de trabalho, que a literatura mais contemporânea chamou de precariado, que é uma realidade. Não é o lumpen. Não. Tem uma galera que não consegue vender a sua força de trabalho. Isso nunca existiu, né? Exército de reserva nunca existiu. Nunca existiu. É coisa agora nova do século XXI. Tem como Marx o descreveu. Porque o lumpen descrito pelo Marx era fruto da putrefação das velhas classes feudais. E aí a gente atualiza isso aí porque a gente sabe que realmente esse conceito que ele falou está correto. Hoje nós temos uma putrefação das relações capitalistas do meio de produção, das relações capitalistas atuais. Então essas pessoas estão sendo precarizadas, uberizadas.
Ele só fez atualizar, cara. Ele sabe, cara. E não era fruto da dinâmica do capital. Então, você lê direitinho ali, não dá para comparar uma coisa com a outra. E você tem gente que está vendendo, recebe, entre aspas, salário. Mas ele não está vendendo propriamente força de trabalho. Ele está vendendo força criativa. Ele está vendendo outra coisa. Mas, gente, porra, é foda. Força, o que é trabalho para ele? Eu queria entender o que é vender força de trabalho. É só trabalho braçal? Então, trabalho criativo não é? O cara trabalha de design, de marketing pro outro. E aquilo, aquela ideia, ela não se transforma na materialidade, numa propaganda, num banner, numa fotografia, num livro. Até nesse ponto ele tá errado, porque as coisas se transformam em coisas. Então eu tô fazendo um podcast. E aí, não é um trabalho? Ele não tá ali sentado numa cadeira produzindo um conteúdo, estudou aquele conteúdo, gastou sua fala, botou seu trabalho, seu tempo de vida ali. Não é trabalho? É foda. Inclusive, o próprio Marx já falava sobre isso, né? O próprio Marx falava desse trabalho que ele não... as palavras não são essas, mas para facilitar aqui pra gente. Ele não produz coisas materiais, né? Por exemplo, o trabalho do professor, né? É um trabalho intelectual, mas é trabalho. Para o capital. E essa coisa se tornou endógena ao processo de produção. Então, as etapas que eu considero do capitalismo é a etapa original da manufatura, depois da grande indústria, e o Marx para aí. Manufatura e grande indústria. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem uma terceira fase. E essa terceira fase eu chamo de superindustrial. Porque o padrão da indústria, ela absorve todos os setores da economia, inclusive a agricultura. A agricultura é totalmente industrializada hoje. A semente é produzida em laboratório, é transgênica, é totalmente mecanizada. O fertilizante é feito em laboratório. É tudo medido da forma mais científica possível. É tudo feito em laboratório. Cria-se da biogênese, aliás. As sementes elas são criadas do absoluto canto nenhum. O fertilizante ele vem de nada. Tem uma máquina que a pessoa clica lá no botão, bota um prompt de comando e aí é impresso em 3D via oxigênio. Meu irmão, só pode ser brincadeira isso. Aí o defensor do agro aí, ó. O agrepop. Tem expulsão da força de trabalho, porque você vai automatizando os processos, a colheita, etc, etc. A distribuição. Tudo é feito. E aí quando tem essa expulsão da mão de obra de trabalho, gera o precariado, não? Pelo padrão fabril. Os serviços também adotam o padrão fabril. Olha a mecanização, a automação bancária. Ela é um método fabril. Hoje você vai cortar o cabelo. Você pode cortar ali do lado ali da tua casa, mas tem redes de cabeleireiros que você, hora certa para chegar, hora certa para sair, controle de produtividade, o corte não pode durar mais de tantos minutos. O meu cabelo tá fácil de cortar atualmente. Tem que, você associa o corte de cabelo a venda. O Breno é foda, porque o Breno, em vez de fazer uma crítica, ele dá um comentário desse, assim, completamente nada a ver, né? Porque o Breno é incapaz de fazer uma crítica pro PT, bicho. Incapaz, irmão. Aí o Haddad tá me comparando a indústria com o comércio. Ele disse que o comércio virou indústria porque tem você que marcar a hora pra ir no cabeleireiro, no barbeiro, e aí o cara tem lá um tempo para ele cortar. Não é possível, cara. Não é possível que a gente tenha que ouvir essas barbaridades e achar que isso é normal. O cara transformou o comércio numa indústria só pela forma que ela acontece, porque tem um horário de marcar, porque tem um horário de sair, de chegar, porque virou ali quase uma esteira de produção. É isso. Ideologicamente falando, conceitualmente falando, indústria é uma coisa e comércio é outra, e ele sabe, cara. Venda de produtos específicos para manter o cabelo, encobrir o grisalho, o shampoo. Mas aí o shampoo é produzido no cabeleireiro, é produzido no barbeiro. A máquina de cortar a tesoura é produzido dentro do espaço da loja, salão de beleza, do barbeiro. Não é, né? Vem da indústria, dizer que isso é produzido dentro do espaço. Eu não acho que ele é burro. Eu acho que ele é mau caráter. Neoliberal todo, né? Aí quando a gente chama de neoliberal, o pessoal acha ruim. O ABC, isso é uma indústria. Quer dizer, e a gente chama de indústria do entretenimento, indústria do turismo, a gente chama de indústria cultural, mas quando vai escrever, fala pós-indústria, a economia de serviço, sem atentar para o caráter fabril da organização do trabalho. Então você tem uma fragmentação Então, as etapas que eu vejo
é manufatura, grande indústria e superindústria. E na superindústria, que torna o padrão fabril absoluto em todos os setores, né? E agora com inteligência artificial a gente não consegue nem prever onde isso vai chegar, né, de imediato. E do outro lado você tem uma transformação das relações de produção que se modificam a cada etapa do processo. E quando eu falo assim que os partidos tradicionais muitas vezes eles estão um pouco prisioneiros dogmaticamente de uma visão de mundo que não se impôs, né, você acaba se fechando para realidades sociais que, se incorporadas ao projeto político, ampliariam o campo de discussão desse partido com a sociedade, com camadas mais amplas da sociedade. O que ele está dizendo é que os partidos revolucionários, ou mais à esquerda do que o PT, deveriam fazer a mesma coisa que o PT. Fingir que está incorporando a classe trabalhadora dentro do capitalismo e expandindo. Mas tá expandindo o quê, cara? Tá expandindo o quê? A classe trabalhadora tá fodida ainda, ganhando uma miséria. 90% da população brasileira ganha até R$3.700, se não me falha a memória. Tem um número assim, depois eu posso botar aqui. E onde é que está ajudando? Me diz. A gente está agora enfrentando o problema de um monte de posto de combustível, o tal do livre mercado, né? Sem nenhum tipo de fiscalização do Estado, aumentando o preço da gasolina. Eu passei de tarde, estava R$6,49, de noite estava R$6,99. Não teve nenhum abastecimento lá novo, e aí ele tá vendendo a gasolina que ele comprou do preço antigo e do preço novo, justificando como se fosse o problema da guerra. Aí tu imagina, se nós tivéssemos aqui uma Petrobras que atendesse a população brasileira, o Bolsonaro não tivesse vendido as refinarias, e o PT tivesse retrocedido a essas privatizações e que não fez até agora e está querendo fazer agora, a gente estaria passando por esse perrengue? Não teria, né? Só que o cara tá apertando, aí o PT tá querendo dizer que é aqui, vamos atender o povo. Porra, para, mas... Então, muitas vezes você vê um rapaz que não vem da chão de fábrica, vem de um outro lugar, e às vezes fala, bom, mas essa pessoa é confiável, não é confiável? Qual? E às vezes é um menino, uma menina que podem trazer um conhecimento que vai fazer com que a gente consiga transcender algumas barreiras que hoje parecem insuperáveis. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de conversar com o precariado, e nós estamos vendo essa dificuldade, né, de conversar com o precariado, porque nós não conseguimos nos colocar na posição dessa pessoa para saber, bom, quais são os seus anseios reais e como ela enxerga o mundo, né? Para que você consiga... Sabe por que ele não sabe? Porque o PT não conversa com o precariado, né? O PT só conversa com o empresário, irmão. O Haddad, esse ministro, e aí, obviamente, apoiado pelo Lula e por todo o PT, é o que vão fazer o PT se arruinar. Que o PT já deixou de ser parte dos trabalhadores há muito tempo. E o que me deixa muito puto é porque o Breno Altman é incapaz de fazer qualquer crítica a isso, cara. O Haddad chamou o cara de ser um marxista dogmático e o cara fez uma piada. Não tem coragem, o cara tá lá de frente com o ministro, não tem coragem de falar nada. Aí vai dizer que é o Jones Manoel que vai derrubar o PT. Siga no plano da política contemplar amplas camadas da sociedade e dialogar com espectros maiores, né? Então, eu acredito que uma correta formulação de classe ampliaria o debate, não restringiria. Mas para isso, você precisa ter uma certa abertura intelectual. Você precisa ter um preparo prévio, teórico, para dizer assim, não, eu não estou mais sozinho, não é só eu tenho que olhar para outras realidades e aprender com essas realidades. Então, gente, tá aí. Essa foi a entrevista do Haddad, um pedaço dela, pelo menos. O Haddad falou e não disse absolutamente nada. Fez um malabarismo tremendo, que não respondeu às perguntas do Breno. E, no final de tudo, foi só para justificar as políticas econômicas do PT e o trabalho dele. Porque, na materialidade mesmo dos fatos, a luta de classe continua a existir, a disputa de interesses continua a existir, o Partido dos Trabalhadores não conversa com a sua base, e aqui eu entendo que o Partido dos Trabalhadores é um partido de corrente, mas a parte hegemônica do partido não faz nada. Aí eu vou lembrar para vocês a tal da história da reunião do Lula com os apps, né, os aplicativos, iFood 99, que vão injetar muito dinheiro, só que nenhum deles vai chegar no trabalhador. É somente para expandir a precarização do que é hoje a uberização. E a pergunta que fica, será que são os comunistas que estão derrubando o PT ou será que é ele mesmo, a partir principalmente da figura do Haddad, que ignora
a realidade brasileira, finge que se importam com a classe trabalhadora e não se importa, ou que fica brincando de fazer conciliação de classe, que não traz resultados, e está aí agora o bolsonarismo retornando cada vez mais forte, porque o PT foi incapaz de fazer políticas de Estado que atendesse e transformasse de fato a vida do trabalhador, levando principalmente esperança. Deixa aqui nos comentários para ouvir o que você acha. Deixa o like, se inscreve no canal se você gostou. Não esqueça, a gente está com essa metinha de 400 inscritos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!